Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? Como todos vocês já sabem, nós estamos passando por esse momento de mudanças, né? E como a nossa vida precisa continuar, a gente agora vai trabalhar com aulas não presenciais, com videoaulas, certo? É realmente algo muito diferente para mim, porque eu particularmente prefiro estar com vocês, prefiro estar em sala de aula, conversando, brincando, tirando dúvidas, conversando sobre outros assuntos ali na biologia, né? Mas esse momento é o que a gente precisa fazer, tudo bem? Apesar de ser uma videoaula, nem que só eu falo, não é o que eu mais gosto de fazer, mas enfim, é, eu quero que vocês também mandem as dúvidas de vocês, tudo bem? É óbvio que não vai poder ser algo, não vai poder ser ter uma interação, mas eu quero que vocês mandem para o meu WhatsApp, que é aquele número que eu enviei nas apostilas, que eu estou enviando nas apostilas semanais, e eu vou responder. Se vocês mandarem, eu posso até responder na videoaula, certo? Porque às vezes pode ser uma dúvida de outras pessoas, tudo bem? Antes de começar o nosso assunto, que é o que vocês estão visualizando aí, eu também quero falar mais algumas coisas. Primeira coisa, eu preciso que vocês, principalmente isso eu falo para biologia, eu preciso que vocês, à medida que forem assistindo às aulas, vão fazendo um resumo no caderno de vocês. Colocando os pontos importantes, por quê? Primeiro, para facilitar o seu estudo. Porque quando você voltar, você vai ter, para as aulas presenciais, né? Você vai ter um volume de assunto acumulado e, claro, você vai ter que correr para estudar o assunto que já foi dado, mais o assunto que eu vou começar a dar nas aulas presenciais. Então, isso vai ser um volume de informação muito grande, né? Então, é preciso que vocês, ao assistirem a aula, já vão pontuando, resumindo, porque quando eu voltar, vocês só leem o resumo de vocês, tudo bem? É claro que esse resumo eu também vou pontuar, porque quando a gente voltar às nossas atividades, eu vou ter que arranjar uma forma de avaliar vocês. E essa vai ser uma das formas que eu vou usar, ok? Então, façam os resuminhos, deixe tudo organizado, porque eu vou olhar os cadernos. Outra coisa, semanalmente a escola está entregando atividades, né? Atividades impressas para vocês. Na semana passada, eu coloquei apenas um resumo do assunto que nós tínhamos já tratado em sala, certo? Não coloquei questões. A partir dessa semana, eu colocarei questões. Então, eu quero também que vocês respondam essas questões depois de assistir a videoaula e coloquem tudo numa pastinha, porque da mesma maneira, eu também vou avaliar vocês por essas atividades, ok? Então, vai começar a videoaula, pega o caderno, vai anotando e depois faz a atividade deixa guardadinho, certo? E não esqueça, se achou algum questionamento, manda pelo WhatsApp, tudo bem? É isso, gente. Então, nós vamos agora para o nosso novo assunto, que é embriologia. Obviamente, já dá para perceber que é uma parte da biologia que estuda o embrião, certo? A embriologia, em geral, é um assunto que os alunos gostam muito, porque é um assunto interessante, é um assunto que acaba retirando muitas dúvidas, né? É isso. Como vocês percebem, eu acabei de dizer, a ideia da embriologia é estudar o embrião. Mas eu particularmente, né, muitas vezes isso não acontece nos livros, mas eu particularmente gosto de começar falando de antes do embrião. O embrião é formado pela fecundação de um óvulo mais espermatozoide. Obviamente estou falando de um embrião humano, né? A gente vai estudar embriologia humana, principalmente. Então, eu gosto de falar como é que o espermatozoide é formado, o processo de formação do espermatozoide, que é chamado espermatogênese. Eu também gosto de falar o processo de formação do óvulo, que inclusive vocês vão aprender hoje que o nome óvulo não é um nome correto. É um nome que a gente usa no dia a dia, que está acostumado, eu inclusive falo muito, mesmo sabendo que não é tão correto, mas vocês vão aprender que tem um outro nome mais correto, ok? Então, eu também gosto de falar anteriormente ao embrião de como o óvulo é formado. Por que eu acho tão importante falar disso? Porque isso vai ter consequências diretas no tipo de embrião que vai ser formado, ok? Existem mais de um tipo de óvulo, espermatozoide não, é único. Mas existem vários tipos de óvulos, e a depender do tipo de óvulo de cada ser vivo, o embrião vai ter algumas diferenças. Tudo bem? Então vamos lá começar. Como eu falei, a gente vai começar antes da embriologia. A gente vai falar do processo de gametogênese. Então, como vocês estão vendo aí, a gametogênese é o processo de formação de gametas, que pode ser de gametas femininos, chamado de ovulogênese ou ovogênese, e de gametas masculinos, chamados de espermatogênese ou espermiogênese. Em geral, esse processo de gametogênese, ele compreende 4 etapas, 4 fases, que vão aparecer no próximo slide, mas para vocês saberem, na ordem. A primeira fase é sempre uma fase chamada de fase de multiplicação ou período germinativo.
Pelo próprio nome aí já dá para perceber o que vai acontecer, né? É uma fase em que a quantidade de células vai se multiplicar, vai haver um aumento da quantidade de células. Vocês vão ver com detalhes mais à frente. O segundo período é um período chamado de período de crescimento, ou etapa de crescimento, que, como o próprio nome também já diz, é um período em que as células vão crescer, aumentar de tamanho. O terceiro momento é chamado período de maturação. Maturar é, na verdade, amadurecer. Eu posso até dizer para vocês que nesse momento, o momento da maturação, é quando o gameta é realmente formado. Porque na multiplicação e no período de crescimento ele não é gameta, certo? É apenas uma outra célula. Então, vai formar o óvulo ou o espermatozoide aí durante a maturação. E a quarta etapa é chamada de etapa de diferenciação. Gente, essa quarta etapa ela é exclusiva da espermiogênese ou da espermatogênese. Ela só acontece para a formação do espermatozoide, ok? Essa figura que vocês estão vendo aí embaixo, ela está mostrando aqui a estrutura de um espermatozoide humano e a estrutura de um óvulo humano. Na verdade, eu vou falando mais correto logo, certo? Para a gente se acostumar. Na verdade, óvulo não é o nome correto para essa estrutura que vocês estão vendo. O nome correto é ovócito. Por quê, professora? Por que óvulo não é correto? É porque vocês vão ver que o óvulo só existe, só recebe esse nome na hora da fecundação. Então, na hora que o espermatozoide penetra essas camadas que vocês estão vendo aí de azulzinho aqui, e que ele vai, o núcleo do espermatozoide vai encontrar o núcleo do ovócito, que é o nome correto, só nessa hora que ele encontra o núcleo é que a gente chama de óvulo. E o óvulo, gente, ele tem um período de vida extremamente curto, ele dura minutos. Então, enquanto está entrando o espermatozoide, ovócito, 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 na hora que juntou um núcleo com outro, passa a ser óvulo. E quando esses núcleos se fundem, começam a se dividir, já é embrião. Então, o óvulo, na verdade, é uma célula que ocorre somente quando há fecundação e num período de vida muito curto. O que nós mulheres temos, formamos todos os meses quando nós ovulamos, na verdade é um ovócito, ok? Então, depois eu vou explicar mais detalhes, mas vamos agora chamar de ovócito, certo? Então, vocês estão vendo aqui a estrutura de um espermatozoide e a estrutura de um ovócito humano. Aqui no espermatozoide, eu vou falar rapidamente das partes, só para vocês entenderem. Aqui nessa parte de cima, nós temos uma região chamada de acrossoma, ou acrossomo. Para quem lembra desse nome, eu falei no primeiro ano. É uma bolsa cheia de enzimas digestivas que vai, em contato com o ovócito, ela vai se abrir, vai liberar essas enzimas e essas enzimas vão começar a destruir as paredes do ovócito para permitir a entrada do espermatozoide, certo? Essa bolsinha, o acrossoma, ele fica nessa região, que é chamada de cabeça. Então, na cabeça tem a bolsa, o acrossoma, tem o núcleo, que é onde está o material genético. Lembre que o espermatozoide, assim como qualquer outro gameta, né? Ele é uma célula haploide, ele tem metade do número de cromossomos. Claro, quando o espermatozoide com metade do número de cromossomos for fecundado, aliás, um ovócito também com metade do número de cromossomos, ele vai restabelecer a quantidade de cromossomos da espécie. No nosso caso, são 46 cromossomos, ok? Então, cada um deles contém 23 cromossomos. Esses cromossomos estão aqui no núcleo e pronto, isso daqui é a cabeça, ok? Acrossoma é núcleo. Aqui nessa partezinha do meio, que não está aparecendo na imagem, mas eu vou falar para vocês, essa região aqui é chamada de peça intermediária. O que é a peça intermediária? É uma região, obviamente, que fica entre a cabeça e a cauda, uma região intermediária. Essa região, gente, ela é super importante. O que a peça intermediária tem de importante? É porque é o seguinte, as mitocôndrias, aquelas organelas capazes de gerar ATP, capazes de gerar energia, não ficam na região da cabeça. No caso do espermatozoide, elas se concentram aqui na região da peça intermediária. Por quê? Porque quem vai fazer essa célula se movimentar é a cauda ou flagelo, que está aqui abaixo. Então, se eles ficassem longe da cauda do flagelo, a energia demoraria muito para chegar lá na cauda. Isso faria que o espermatozoide ficasse lento. E, obviamente, ficando lento, ele poderia morrer com muita facilidade. Então, para dar mais agilidade, para dar mais energia, para que esse espermatozoide se locomova mais rapidamente, as mitocôndrias elas acabam ficando nessa região, concentradas nessa região.
Se vocês lembram, eu também já comentei isso com vocês. Na hora da fecundação, apenas a cabeça do espermatozoide consegue penetrar no ovócito. Portanto, ele não vai levar as mitocôndrias para o embrião. Lembrem que a mitocôndria tem DNA próprio. Lembra que a gente comentou isso? Então, inclusive, a gente sempre fala, né? Todo mundo só herda DNA mitocondrial materno. A explicação é essa. Por que todo mundo só tem DNA mitocondrial materno? Porque a mitocôndria do espermatozoide não é usada durante a fecundação. Não penetra para formar um embrião durante a fecundação. Tudo bem? Então, basicamente, o espermatozoide tem essas estruturas. E o ovócito? O ovócito é formado aqui externamente por várias camadas de células que são chamadas de corona radiata. Essa corona radiata, gente, é um conjunto de células que servem para proteger o ovócito, certo? É o primeiro local onde o espermatozoide vai tocar. Vários espermatozoides tocam, obviamente, o ovócito ao mesmo tempo, né? Então, o que tiver maior velocidade, chegar primeiro, abrir o seu acrossoma e conseguir destruir essas camadas de corona radiata, chegando até a próxima camada, obviamente é o que vai ter mais chance de penetrar nesse ovócito, tudo bem? Então, uma proteção para evitar que vários espermatozoides entrem ao mesmo tempo no ovócito. Ah, gente, não esqueça. É impossível na espécie humana haver dupla fecundação. Então, não é possível que 2 espermatozoides entrem em um ovócito. Aí, toda vez que eu falo isso, perguntam: ah, professora, mas e os gêmeos? Gêmeos não são fruto de dupla fecundação. Porque, olha, por que não pode existir dupla fecundação? Porque lembra que eu falei do número de cromossomos? Na nossa espécie, o número correto é de 46 cromossomos. 23 estão no espermatozoide, 23 estão no ovócito. Imagine, por exemplo, se 2 espermatozoides penetrassem no ovócito. Qual seria o número de cromossomos do embrião? Seria de 69. E é impossível para a nossa espécie ter esse número de cromossomos. Um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, já causa alteração. Imagine um número tão grande. Então, é impossível, certo? Simplesmente não entra. Ah, professora, mas não existe nenhum caso. Gente, se existir um caso de dupla fecundação, a gente nem vai saber que existiu. Porque na mesma hora, essa célula vai acabar se destruindo como um processo de defesa. Então, não existe como 2 espermatozoides penetrarem no ovócito e gerar um embrião. Tudo bem? Então, ó, percebam que tem essa região da zona pelúcida, como eu disse, que serve de proteção. Depois tem essa área azulzinha mais clara, que é chamada de, a corona radiata, que é a parte externa, né? A parte mais azulzinha mais clara, que é chamada de zona pelúcida, que é uma segunda região de defesa. Então, chegou o espermatozoide, entrou nas primeiras camadas, ele vai chegar na zona pelúcida, que é a segunda camada. Gente, quando ele chega na zona pelúcida, o primeiro que chega, ao tocar a zona pelúcida, ele vai desencadear um conjunto de reações que vai fazer com que essa zona pelúcida toda endureça. Então, o primeiro que chegou, passou dela, foi para essa parte amarelinha aí, que já é digamos, a membrana plasmática do ovócito. O primeiro a conseguir passar por essa membrana vai fazer com que a corona radiata fique toda endurecida. E a zona pelúcida fica toda endurecida. E o que é que vai acontecer com os outros espermatozoides? Eles simplesmente não vão conseguir mais entrar. Então, é por isso que esse é um mecanismo de defesa, para evitar que 2 espermatozoides entrem ao mesmo tempo. Só um vai entrar. Passou pela parte amarelinha, que é a membrana plasmática, ele vai ter contato com o outro núcleo até que haja a fecundação dos 2 núcleos, certo? A fusão dos 2 núcleos, originando o embrião. Tudo bem? Então, na próxima aula, eu vou dar mais detalhes das 4 fases, que eu falei bastante agora, né? Então, na próxima aula, eu falo mais das 4 etapas e aí a gente vai ver como são essas 4 etapas na espermatogênese e como são essas 3 etapas, porque a última não ocorre, na ovulogênese. Tudo bem? É isso, gente. Beijo. Até a próxima aula.